Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira com chuva aqui no litoral sul de São Paulo, 20 graus, são 11 horas e 45 minutos. Dia 18 de julho de 2023. Eu desejo a todos muita saúde e paz e que Deus abençoe nosso trabalho, família e investimentos, queridos. Eu começo o racional do YouTube com buy, 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 compra, 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 como diria o Ciro Bottini. Já acertamos o primeiro racional mais cedo. Então vamos lá. Buy, passaríamos o dedo na boleta agora, tomaríamos a 119,390. Caso estivéssemos, por exemplo, numa imersão, numa aula ao vivo, num treinamento ou desafio. E eu acredito que durante a gravação vai sair de 119,390 e vai subir pelo menos uns 300 pontos. Região de 119,700, por ali, 310 pontos. Então, o mercado está bem volátil, movimentado, isso é bom. Ok? Então, feito o racional, eu só vou falar de dois bancos americanos aqui que divulgaram seus números para não perder a linha de raciocínio, no caso, né? Senão depois como eu não anotei, para a gente não esquecer e fazer tudo conforme foi prometido mais cedo no Telegram. Então, queridos, o Bank of America divulgou seus números hoje. Uma alta substancial, 4,34, rompendo um pivô ao deixar 16 dólares 0,4 para trás. É uma opção para quem tem capital extra lá fora. Nós não temos em carteira. Deixa eu tomar um pouquinho aqui o meu energético Juice Monster, aquele de manga. Esse aqui é muito bom. Então, tem um gap de fuga, sobretudo, então é empolgante, é uma opção, não temos em carteira, porque nossas opções são JP Morgan, que é um dos casos de maior sucesso do nosso portfólio. JP Morgan faz parte de uma das carteiras da Top Traders, tem mais espaço para subir, talvez até 170 dólares. Os bancos americanos estão pujantes. E temos também Morgan Stanley, que divulgou seus números. Então, assim, né, muitas vezes o pessoal fala do trabalho da Top Traders, que tem um comentário ou outro, né? Por exemplo, que às vezes a gente fica muito tempo exposto a um ativo. Mas, poxa, quando acontece um movimento desse, aí as pessoas não elogiam, né? Não que eu dependa disso de forma nenhuma, eu gosto da participação do aluno, mas assim, tem que ser reconhecido, né? Você está posicionado num banco que está subindo quase 7% num dia, vai lá nos canais que vocês ficam criticando, né? Porque tem gente que segue o nosso trabalho, queridos, não é pouca gente, né? Que segue só para ficar vendo o que está acontecendo e alguns para aprender também, né? Escondidos. Mas, pô, fala, ó, o professor tá com o Morgan Stanley lá no grupo, ó, tá subindo 7%. Faz o comentário também quando acontece esse tipo de movimentação exótica. Tecnicamente, nós tivemos uma LTA, um fundo duplo com padrão da alavanca, está rompendo um W, 8766, um gap de fuga, e deve continuar esse movimento, talvez a 100 dólares, dentro de alguns pregões, talvez, digamos assim. Agora, o que é mais importante de tudo isso? Há alguns pregões atrás eu falei, os bancos americanos serão protagonistas depois do teste de estresse e do anúncio de aumento de dividendos, ok? Uma vez feita a introdução, vou prestigiar meus queridos alunos e alunas que estão sempre aí conosco na batalha diária, são irmãos. Somos uma família, uma comunidade. Gilson Fraga, boa tarde, professor. Like 17, meu número da sorte. Bom trabalho a você. Poxa, que honra. Fico muito. Então é um bom sinal. Se é seu número da sorte, é um bom sinal, querido. Fico feliz, sempre muito estimulado pelo carinho e atenção dos alunos, né? A Bolsa de Valores, principalmente quem opera futuros, Brasil e Estados Unidos, é um desafio, mas nós nos preparamos para tal. E essa união, a questão humana, que é predominante na Top Traders, faz a diferença. Eduardo Fraga, boa tarde, bons negócios, uma semana abençoada. Eduardo sempre aí conosco, o que me honra e alegra.
Fico extremamente feliz. E o Prado Consultoria também sempre muito positivo, gentil, incentivando o nosso trabalho, que também é uma satisfação muito grande. Ele diz o seguinte: mestre, sua disciplina me impressiona. Outro dia ele contou a história dele aí da trajetória na Bolsa, que maravilha. Olha, eu não vou ser modesto não, eu sou disciplinado mesmo. Né? Primeiro porque aprendi assim, né? Os meus pais me ensinaram assim. Eu fui treinado especialmente na Europa, na área industrial, Alemanha, Holanda, são países maravilhosos. Aprendi assim em Taiwan também, me ensinou muito nesse aspecto. Hong Kong, eu trabalhei ou estudei ou nesses países quando era mais novo. E a disciplina, ela se torna um hábito, o hábito forma o caráter, e assim nós seguimos. Ele diz que é um exemplo a ser seguido, muito obrigado, só assim se vence no mercado. Eu estou de acordo. Se o investidor ou investidora, Prado, tiver a mente fraca ou dispersa, tem chance na bolsa? Tem, mas qual que seria a chance? Montar uma carteira no momento pesado de mercado, sabe, lá nos 100 mil pontos, quando estava tudo muito descontado e tal, montar, por exemplo, uma carteira e deixar aí para um horizonte de médio prazo. Mas quem faz o ajuste fino, as operações um pouco mais complexas, tem que ter a mente muito forte, senão acaba alavancando, se deixa levar pela alavancagem oferecida pelas corretoras, e aí dificilmente vai dar certo. Nosso querido amigo, ele pede GGPS3 e Kepler, qual a minha opinião? Um grande abraço a você e sua família também. Então vamos lá. Eu confesso que eu nunca estudei esse ativo. Eu o desconheço, que é uma maravilha, porque aí a gente vai aprender. O que seria serviços comerciais diversos? Olha, eu desconheço o GGPS, sendo bem sincero. Bom, a gente percebe uma tendência de alta clara no curto prazo, tendência primária de alta. Né? O ativo vem desenvolvendo topos e fundos ascendentes. Vamos observá-lo aqui sob a ótica do semanal. Uma alta realmente praticamente dobrou de valor e agora corrige sobre a média de 21, topo anterior. É tendência de alta, para seguidores de tendência, um prato cheio. Inclusive, testou média de 21, perto da média aqui, é uma oportunidade importante de entrada. E Kepler, dessa daí já é conhecida por todos nós, né? Kepler teve uma época aí que era a rainha do day trade. A Kepler e aquele ativo da Parmalat lá, 1011, que depois não foi suprimido, não está mais listado já há algum tempo. Então a Kepler, topos e fundos ascendentes também, média de 21, situação parecida. E o rompimento de 9,38 deve trazer o preço a 9,90. Ok? Compraria, Prado, a GGPS sim. Se eu tivesse perfil de renda fixa mais conservador, o que não seria o caso no momento, eu prefiro, por exemplo, o BPAC, com características no gráfico parecidas. Kepler também não. Sendo sempre o mais sincero e transparente com vocês. Acho que é sempre melhor, né? Uma vez o pessoal da minha equipe falou: poxa, Wagner, às vezes o aluno ele pergunta, ele deve estar posicionado, aí você é bem direto e tal, é duro, mas é melhor, né? A verdade é sempre melhor, porque quando você tem alguém verdadeiro e transparente, você tem credibilidade. Né? Por exemplo, os falcões do Fed ou até as pombas. Por exemplo, a Janet Yellen, secretária do Tesouro americano, ela tem credibilidade por ser sincera até demais. Então, quando ela falou ontem que dificilmente vai ter uma recessão dos Estados Unidos, o mercado reage. Por quê? Porque ela tem credibilidade. Eu acho que essa que é a ideia. Lívio Sadi Lawal, boa tarde, professor. O índice está fazendo topos e fundos descendentes. Seria uma correção mais forte? Então vamos lá. Meu querido amigo Johnny Souza, deixa os parabéns aqui para o professor. Vai ativar o Telegram, perfeito. Queridos, quem tem hoje... Teve uma época, por exemplo, né, que a Top Traders ela tinha a sua principal ferramenta de comunicação eram os e-mails. Né? Tudo a gente fazia ali por e-mail, tinha uma resposta muito grande. Tem ainda. Né? Nós temos uma base grande de e-mails que vem já há muitos anos. Hoje não é a principal. Teve uma época que era realmente o YouTube. Tudo a gente fazia pelo YouTube, tinha uma audiência maior,
3.000 views por dia, 2.500, somando 2 programas que a gente fazia. Hoje, mas assim, de longe, a principal ferramenta de comunicação é o Telegram. Por quê? Eu faço abertura de mercado, estudo estático, boto foto ali de um fato relevante, tem o Reader, que eu coloco voz lendo a tela do celular, tem o Clique que eu faço com imagem, né? Eu filmo, faço um vídeo, tem o Panorama que é com voz, que o pessoal adora. Então fico o dia todo ali, praticamente 24 horas, colocando conteúdo no Telegram. Hoje, a base de e-mails é importante, o YouTube tem um estudo mais fino, né? Mas a principal, sem dúvida, é o Telegram, né? Tem o Instagram também, a galera gosta dos stories, eu faço live, faço estudo, mas é o Instagram não, é o Telegram. Então assim, olha, quero receber um informe cenário todos os dias de manhã, com estudo de Bovespa, um panorama geral em texto. Você entra no desafio de 126 mil pontos. Eu só tenho interesse no Telegram, tá aqui o link também. E a não ser que você tenha o Telegram no computador, quase ninguém tem, é interessante que você entre pelo celular, porque aí você já clica aqui e entra no grupo do Telegram, ok? Então eu particularmente não acho que a gente terá uma correção mais forte, não. Observando o diário do mini índice, nosso querido amigo está certo. Você tem topos e fundos descendentes, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Então eu tenho o ponto número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Então, se for seguir por esse caminho, é muito legal essa pergunta. Vejam só, então eu tenho o topo número 1, eu tenho o número 2, e não chegou a tocar essa LTB, mas eu tenho o número 3, de todo modo é mais baixo. É a mesma ideia que nós temos aqui. Eu tenho o ponto número 1, é uma pergunta muito importante. Eu tenho o ponto número 1 e eu tenho o ponto número 2, deixando claro que esse gap não existe. Está errado ainda no TradingView, eu entrei em contato. O TradingView é que nem a Vivo, nunca dá problema, quase nunca. Mas se der, você está frito. Há anos que eu não tenho problema com Vivo, nem com internet fibra que eu tenho lá no estúdio, ou na minha internet móvel, telefone, mas você tem que torcer para não dar problema. É igual ao TradingView. Então esse gap não existe. Foi bem na rolagem aqui. Esse gap não existe. O gráfico certo é esse aqui. Que eu tinha inclusive traçado esse estudo também. Então o que a gente percebe? São topos e fundos descendentes. Ponto 1, 2, 3, 4, 5. O que precisa acontecer para quebrar essa sequência de topos e fundos descendentes? Você poderia responder a romper a CLTB. Sim, mas você montar um fundo mais alto que o anterior, que é o que a gente pode estar observando nesse momento. Então, ótima pergunta. Clóvis Faleiro, professor, boa noite. Estados Unidos segue alto? Eu acredito que sim, os balanços estão sendo bem recebidos. Clóvis, podemos ver realização? Sim, mas não agora. Na minha visão, não subiu muito. Eu acredito que não, porque os ativos americanos ainda estão descontados e os balanços estão vindo melhores que o esperado. Falta motivo por hora pelo visto. Exatamente. Eu estou vendo, você está perguntando como eu estou vendo? Vendo o seguinte, o mercado tinha embutido nos preços mais de um aumento lá fora. Lembra que eu falei que não haveria mais de um? Por que, pessoal, que eu falei com tanta convicção? Porque se tiver, vai jogar a economia americana numa recessão, né? Então é assim que eu estou vendo. Você é sempre bem-vindo, não tem excesso nenhum. Obrigado pelo racional de todo dia. Fique com Deus, você também. Tudo de melhor a você e família. Então vamos estudar os ativos que o nosso querido amigo está solicitando, começando por Amar. Vou colocar aqui na tela. Lojas Marisa. Eu entendo que é uma boa opção para quem quer montar um trade mais ousado. Só que me entendam bem. Não é boa opção para ficar fazendo day trade alavancado. Não é boa opção para fazer termo. O que é termo? Eu tenho 30 mil, eu vou comprar 200 mil em Amar. Não. É uma exposição como se você fosse comprar Bradesco, Vale, Porto Belo, exposição padrão que você costuma fazer. Ela tem o Morningstar, está cruzando médias. Né? Prio 3. Então vamos lá. PetroRio. PetroRio, eu acredito que ela já entregou o que tinha para entregar. Eu não entraria, né? Para se você fosse obrigado, compra ou venda. Essa questão do obrigado é mais uma brincadeira, pessoal, que eu costumo dizer. Imagina que o professor
é um trader de um grande banco suíço, um grande banco americano ou inglês, ganha 10 milhões de euros por ano, e ele tem que se posicionar quando o seu gestor chega e fala, é compra ou venda, né? Seria compra, né? Seria compra sim. Só que eu não escolheria, nesse momento, esse ativo para abrir uma compra. Mas se eu tivesse que escolher entre compra e venda, seria a compra. Por quê? Ele já está longe do fundo atual. A compra boa foi aqui, ó, no dias 12 e 13 de junho, rompimento falso e Arami. Aqui já é para trabalhar com stop curto para não devolver lucro. É a minha visão. E Vale, eu entendo que assim como os bancos, a Vale deve ser protagonista no movimento de busca pelos 126 mil pontos até o fim de julho. E ela foi na média de 21, arma aqui um provável pivô de alta, que será confirmado no rompimento de 69 e 29, e dessa própria LTB, que forma um triângulo com essa linha inferior. A Vale pode ser a grande vedete, como diria o poeta, né? Tem aquela teoria bala de prata, onde a Vale e seus pares também, Semin, CSN, Gerdau, Goals e Minas, seriam protagonistas junto com os bancos do movimento rumo aos 126 mil pontos. Aí o nosso querido amigo pediu Porto Belo e Centauro. A Centauro é aquela SBFG3, correto? Grupo SBFI. Esse é o passo. O ativo tem redução de volume e volatilidade. Mais uma vez, entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não a escolheria. Por exemplo, de um setor parecido, nós temos em carteira, inclusive, eu prefiro o Renner. Parecido, não estou falando que é igual. Eu sei que a Centauro são artigos esportivos. Por exemplo, Renner, ela passa a ideia aqui de Morningstar, de Estrela da Manhã. Eu entendo que é uma opção melhor, até para entrar agora e tal. E Porto Belo, PTBL3. Vamos lá. Porto Belo, ótima opção. Rompeu ombro, cabeção, ombro invertido. Tem aqui a neckline, pullback. Hoje trabalhando na parte alta da barra, ou seja, uma situação claramente de compra. Na minha interpretação, pelo menos. Querido amigo Giovano Augusto de Oliveira, olá professor, olá Giovano, não estou recebendo seus vídeos pelo YouTube. Por que será que o YouTube não está entregando? Será que está acontecendo algum problema? Será que é geral? Estou tendo que procurar seus vídeos pela inscrição. Então vamos lá. O YouTube muitas vezes não entrega mesmo. O que a gente faz? Se você entrar no grupo do Telegram, eu coloco sempre o link dos vídeos por lá. Então é uma opção número 1. Uma outra opção, se você entrar aqui no 126 mil pontos na base de e-mails, eu também mando a cópia da gravação por lá, no caso o link, ok? Ou vai como flash, radar ou na mira do trader. Então eu mando por e-mail e também replico no Telegram, daí é certeza que você vai receber, tá bom? Aí ele fala o seguinte, gostaria de dar o feedback que está acontecendo na intenção de auxiliar, gostaria de por fim agradecer pelos ensinamentos, disponha, você é sempre bem-vindo, desejo muito sucesso, saúde e paz. E muito obrigado pela informação que você trouxe, caríssimo. Muito bem, ontem eu fiz a carteira, eu sempre faço as carteiras pelo menos uma vez por semana, né? Além de tudo aquilo que a gente estuda, eu fiz a carteira Pocket. Hoje eu vou fazer a carteira Ouro, ok? Então eu vou fazer primeiro os ativos fixos e depois eu vou fazer a carteira Ouro. Então o primeiro ativo, o ativo fixo será Petro 4, uma vez que a gente já fez Vale. Petro 4, o setor não faz parte dos nossos portfólios. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Mas eu não acho que é uma compra tão empolgante no momento. A gente nos 126 mil pontos vai realizar lucro de tudo, né? Poderia ser uma guerrilha, até ali poderia, mas nada que, de verdade, a Vale, hoje ela me empolga mais do que a Petro. Né? Por exemplo, um ativo que me empolga também, BBDC4. Nós temos em carteira. Essa me empolga. Né? Tá rompendo, as médias estão cruzadas em modo compra. Fez o pullback numa LTA. Por exemplo, o BPAC, que nós temos também, BPAC 11. Essa a gente vai conduzindo. Mas será que tem tanto espaço para subir? Está rompendo a máxima recente, 32,86. Ela deve seguir assim. Mas para entrar agora faz sentido? Faz se você
tem aquele perfil mais conservador, né? Não é um ativo explosivo nesse momento, correto? Aí nós chegaremos em Sambi 11. Deve subir no frigir dos ovos, tem uma simetria em V. Existe aquela questão do STF que eu trago, né, do provisionamento e tal. Mas dificilmente ela vai deixar de subir se os outros bancos o fizerem. A simetria em V é bastante clara, inclusive, com o padrão do farol gap para puxar preço aqui em cima. E chegaremos em BBAS3, Banco do Brasil. Nesse momento, oportunidade, né? A 52, na minha opinião, não era interessante. Em torno de 48, sim. Ok? Até para uma guerrilha, que é aquele swing trade mais curto. Aí eu chegarei a B3, SA3. Gap de fuga. No semanal, a gente tem a leitura do Mastro Bandeira, então uma situação de compra também, sem dúvida. Sem dúvida não, né? Provavelmente seria a palavra mais certa, né? Porque a gente está falando em renda variável. Então, uma vez feitos os ativos fixos, estudos concluídos, vamos fazer a carteira ouro. Ok? Começando por Semin. Semin eu entendo que é uma situação de compra, porque está sobre uma LTA importante, fundos expressivos foram montados nessa região. Cosan, ela tem o perfil no seu setor parecido com a BPAC no momento. Então tem mais espaço para subir, mas deve ser um movimento lento. Porém, não tem nenhum sinal de topo. Que fique bem claro. JHSF para mim é ouro, ainda muito descontada. Ela saiu recentemente de 3,34, está 5,37, mas tem amplo espaço para subir. É uma característica desse ativo, quando engata uma tendência a manter-se assim durante um bom tempo, salvo se tiver alguma mudança estrutural muito grande. Então tem espaço para subir. Nós temos Quero dando sopa, como diria o poeta. Né? Ela corrigiu de 6,97, marcou mínima a 5,44, então deve voltar a 6,97 no curtíssimo prazo, rapidamente, no meu entendimento. E aí a gente chega em Natura, né? Mais uma também que veio no topo anterior. Acima deste fundo a 16,16 vai ganhar fôlego. Então, mais uma oportunidade também no processo corretivo. Hoje, as oportunidades elas devem ser selecionadas, não é sair comprando qualquer coisa para quem está de fora ou vai incrementar lote. Pets é uma boa opção, mas ela não me empolga tanto quanto as outras. É um ativo extremamente traiçoeiro, a empresa está sempre alavancada, mas se o mercado como um todo subir, ela deve subir junto, né? Não vai ficar para trás. Mas eu não vejo a mesma força que eu vejo em outras ações da carteira, como Porto Belo, por exemplo, que é uma moleza, que é ombro, cabeça, ombro invertido. Eu comentei anteriormente, na minha visão, uma ótima oportunidade. E o Rail já tem aquele perfil moderado, está ensaiando o rompimento da CLTB. Para quem gosta de operar rompimento em tendência, é um prato cheio. E Rani, uma das ações que a gente tem que estar na máxima histórica, deve seguir assim lentamente, estilo caminhão, subindo ladeira. Vale, nós já fizemos, sim, H3, entendo a região como oportunidade. É um ativo também com perfil moderado, tendência que rompa a 6,95 no curto prazo e volte a 10,44. Então temos aqui praticamente um fundo duplo padrão da alavanca. Então também eu entendo o ativo como sendo oportunidade. Agora eu vou fazer aquela rotina, para não cair na mesmice, eu vou falar sobre os astros. Primeiro mudar um pouco aqui a sequência. Deixa eu ver se eu anotei algo para falar de forma coletiva.
Então vamos lá, acho que está tudo certo. O pessoal pediu para falar sobre desenrola, né, pessoal? Eu acho que pode trazer um efeito importante, mas um efeito terciário. Assim, eu não vejo o desenrola como algo determinante, não, sinceramente. Algo que faça, por exemplo, preço na bolsa, alguma coisa assim de forma impactante, não, sendo bem sincero. O índice de consumo fundo duplo, né? Eu falei que isso daqui é uma pegadinha para os vendidos. Muita gente fica imaginando, vai perder 5,0, 5,9 com 90. Só que a gente tem que ver a floresta e as árvores, o contexto deste momento. Índice de energia, correção até a média de 21, movimento técnico, de certa forma previsível. Em mate, deve ser protagonista do movimento de alta. O rompimento de 5,31 deve lançar o IMAT a 5,67832. Disso depende, claro, um bom movimento do petróleo e especialmente do minério. Um dos pontos altos de hoje que me chama a atenção é a alta de 1,12 do IMOB, deixando aqui a ideia de uma... É uma Morningstar, só que está no topo, né? Claro que o efeito é limitado. Uma coisa é você ter uma Morningstar num fundo, como aqui, né? Aconteceu no final de abril, mas é uma ideia interessante. Um candle vermelho forte, ele é neutralizado, rompe-se a média de 5, é um sinal de força. E o IFNC deve ser protagonista de um movimento de alta esperado nessa reta final de julho. Respeitou a região de topos anteriores. É aquele efeito mola, né? Vai afunilando as bandas justapostas para a continuidade do movimento prévio, que é um movimento de alta com predomínio comprador. Aí eu tenho aqui Small 11, também neutralizando o candle da sexta-feira. As médias estão justapostas e prestes a serem vencidas como resistências, que o são. Colocarei aqui uma linha de tendência como ferramenta auxiliar de referência. Toda essa bagunça aqui em torno da LTB, que guia os preços já há um bom tempo. Percebam, houve aqui o topo em abril, depois o topo em outubro, e toda essa movimentação nas últimas 4 semanas ao redor da CLTB, que logo que tocada nas ocasiões anteriores derrubou o preço. Dessa vez é diferente. Percebem aqui a diferença, o equilíbrio, o maior equilíbrio diferente de abril e outubro do ano passado? Maravilha. Aí chegamos na Bolsa do Japão, perto das suas máximas em 30 anos, mas fazendo topos e fundos descendentes. Porém, entretanto, todavia, é mais provável que volte aqui para testar as máximas recentes. Bolsa de Xangai está num ponto-chave, região de suporte. Se perder 3,18921 é provável que teste o fundo anterior ou até mesmo essa LTA. Menos provável, no meu entendimento, esse cenário. Tomar um pouquinho do meu energético aqui. Minério, pullback na LTB e na média de 21. Petróleo em alta após tocar topo anterior, um movimento natural. Ajuda, né, as empresas ligadas a petróleo, apesar que a Petrobras tem um movimento pífio hoje. E a mesma ideia aqui nos Estados Unidos, né? Ainda está um pouquinho abaixo do topo anterior, 75,06. Na verdade está 6 centavos acima. Passa uma ideia aqui de pinça, de que vai voltar a subir. E títulos americanos de 10 anos continuam sua trajetória baixista, o que deixa praticamente certo, né, que o aumento agora em julho será o último fim do ciclo que já dura tanto tempo nos Estados Unidos de aperto monetário. Índice de tecnologia NASA, que está lá nas nuvens, operando de lado, S&P aos trancos e barrancos rompendo o máximo, a Dow Jones muito forte, setor industrial, mostrando pujança nos Estados Unidos, e o VIX em queda, alinhado com a leitura de apetite comprador nos Estados Unidos, e o BZQ não teve forças para ultrapassar, para romper a média de 21. EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, prestes a romper a CLTB e posteriormente acionar pivô a 32,79, respeitando as médias. Reino Unido,
Também a orelha, focinho e rabo de pivô de alta, que será confirmada a 7480. Bolsa de Paris também mostrando força, reagindo sobre a média de 21. Índice DAX de Frankfurt na Alemanha, uma leve correção depois da escalada, é provável que rompa 16.185. Aqui eu traçarei uma LTA, que servirá como uma espécie de termômetro referência para o índice alemão. E o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, testando média de 5, deve respeitar a de 21, aproximar-se e a continuidade do movimento altista é o cenário mais provável. DXY, dólar contra uma cesta de moedas, continua lá no chinelo, lá embaixo, e o nosso dólar está atrasado, né? O nosso dólar, o caminho natural é descer um pouco mais. O Ibovespa em dólares mostra um ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui praticamente é um desenho de um alargamento, né? O ponto alto aqui será o rompimento do pivô a 24.989. E o BOVA11 está em terreno negativo agora, mas na parte alta do candle de ontem que apresentou recuperação, tem um alargamento importante, provável pivô a ser acionado a 116.02, está tudo alinhado. O Ibov, idem, ombro, cabeça, ombro invertido, a gente vê aqui. Tudo isso acontecendo perto da famosa LTB, que quando eu estava lá na churrascaria em São Caetano eu vi esse padrão, ó, teste 1, 2 e 3. Diferente das outras vezes que desabou, agora está praticamente há 5 semanas de lado. Né? 1, 2, 3 é a 5ª semana de lado, mas forma um mastro-bandeira essa movimentação. E o mini índice, né? A gente falou em compra no início dos trabalhos, perto de 119.390. Eu comentei que buscaria 119.700 até o fim da gravação, tá quase lá. Se a gente ficasse gravando mais uns minutos aqui, buscaria, logo depois que eu desligar deve encostar. Mas eu continuo entendendo que vai buscar a máxima do dia 119.960 e vai romper esse patamar aí no período vespertino, no período da tarde. Maravilha. Day 1 F25. Essa queda, para mim, reforça a minha trading idea. O meu pensamento que haverá um corte de 50 pontos base já na próxima reunião, seguido por 3 cortes de 50 pontos base. E o milho, ele tem sinal de fundo tanto em Chicago como aqui no Brasil. E por fim, o mini dólar, eu comentei lá no Telegram que ele provavelmente buscaria a região de 4.800 ainda hoje, porque tem um ombro, cabeça, ombro no intraday, está perdendo, inclusive aqui mínima 4.808, e nós temos um ombro, cabeça, ombro no diário, que seria isso aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, ok? Então, um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Top Traders, a casa do investidor.